Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 21 de setembro. Ibovespa terminou o dia em queda de 0,6%, perdeu força principalmente nas duas últimas horas de pregão, dentro do que foi falado no radar do mercado, não conseguiu superar a máxima da primeira hora de pregão, e se gerasse um topo fazendo uma nova mínima, ampliava a chance de voltar a cair, fazendo um topo descendente no gráfico 60 minutos. O Ibov, a última informação que nos deixou é de ter uma chance maior de fazer essa correção em busca de 60.200 a 60 mil pontos. Para reverter essa situação, teria que gerar esse movimento aqui no gráfico de 60 minutos, ou seja, gerando um pivô de alta no gráfico de 60 minutos e rompendo a resistência, ali, quebrando a sequência de topos descendentes, pelo menos rompendo esse topo mais baixo, responsável por esse movimento de alta, onde estaria gerando esse pivô, superando os 62.514 pontos. Então esse seria o cenário mais positivo aí para reverter essa expectativa de busca da média, da 60.200, 60 mil pontos, para voltar a subir com o objetivo na faixa dos 63.500 a 65 mil pontos. Na semana, queda de 1,26%, mas ainda dentro de um grande candle de alta, não voltou para baixo da resistência que foi rompida, então o viés ainda continua sendo positivo no curto prazo para o Ibovespa. E até mostrando aqui o fluxo do gráfico dos estrangeiros, fazia tempo que eu não mostrava aqui na videoanálise, mas fica lá disponível no site da Altoveira.com. A gente tem um pivô de alta no gráfico do fluxo. Olhando aqui, nós temos um pivô de alta semelhante a que o Ibovespa fez no gráfico semanal. Então, neste momento, de acordo com o fluxo dos estrangeiros, o fluxo dos gringos aí apoia essa tendência atual de alta, o pivô de alta que foi gerado no Ibovespa. Portanto, não só graficamente falando, ainda segue um cenário um pouco mais voltado para as posições na ponta compradora e com risco maior para as posições na ponta vendedora. LAD do Ibovespa terminou o dia em queda coerente com a queda do Ibov. Clímax também apresentou uma leve queda. Tanto a LAD como o Clímax, a queda foi um pouco inferior à queda do Ibovespa. Isso é um lado um pouco positivo. Então o Ibov vai fazendo a correção aos poucos. A gente pode ver que a média de 5 que a gente tinha falado que estava aqui em cima, que estava num ponto que poderia apresentar uma correção no Ibovespa, e essa correção terminou sendo confirmada, ela vai dando uma boa aliviada. Se o Ibov chegar na faixa de 60.000 a 60.200 pontos, pode coincidir com algo interessante aqui também em relação ao Clímax, a média móvel de 5 dias, e trazer oportunidades ainda mais interessantes de entrada, que podem levar o índice aí a ganhar um fôlego extra em busca de 65 mil pontos. Petrobras terminou o dia apresentando uma baixa de 1%, perdeu bastante força, tanto Petro como Vale, enfim, o Ibov de forma geral, os dois ativos aí têm um peso maior em cima do Ibovespa. Terminou em queda de 1%, não conseguindo dar continuidade à tentativa aqui de terminar ali mais forte acima dos 23,08 e seguir subindo em busca de valores mais importantes. Até cheguei a citar aqui uma resistência na faixa dos R$ 23,25, um ponto que bateu bastante aqui no intraday, e ela terminou gerando, tanto ela como a Vale terminaram gerando aquele topo que eu mencionei no gráfico de 60 minutos, topo descendente. Neste momento ainda apresenta uma chance de teste efetivo da média móvel exponencial de 3 períodos, um valor de 22,35, que seria uma projeção de baixa de um pivô que foi feito aqui no G60 dela. Projeção de 61,8% coincidiria com esse valor de 22,35. Abaixo desse patamar, teríamos suporte mais importantes, até retração para gerar compra na faixa dos 22,06 a 21,88. Vale 5. Só voltando aqui na Petrobras, para mencionar que a semana terminou com queda de 2,58%, assim como o Ibov está ainda dentro de um grande candle de alta, não voltou para baixo do topo anterior que foi rompido, ainda fica no curto prazo uma expectativa maior da gente ver a Petro invadindo a faixa dos 24,30 a 24,82. Vale 5. Vale 5 já o semanal dela é um pouco mais, vamos dizer assim, ruim, porque ela tem topos e fundos descendentes. Vinha testando aqui
essa resistência na casa dos 38,05. Não conseguiu fechar a semana passada acima desse valor, nem esta, bateu de novo nessa região, perdeu força, está entre as duas médias, uma certa região ali de indefinição. Voltando a fechar abaixo da média móvel de 13 com nova mínima, ampliaria a chance de fechar esse gap aqui na casa dos R$ 34,12. Pelo gráfico diário, o dia foi de queda de 2,29%, intensificou bastante no período da tarde. Vale ressaltar que ela gerou um forte topo aqui das 13 para as 14 horas e fez nova mínima, ampliou bem a chance de queda, algo que a gente já tinha destacado no radar do mercado. Então ela ampliou a chance de queda, montou um pivô de baixa no G60. A projeção de queda desse pivô está ali na casa por volta dos R$ 35,93, enfim, número redondo aí dos R$ 36. Antes o suporte da média móvel exponencial de 13 períodos na faixa dos R$ 36,50. E depois seria os R$ 36, que é a projeção de baixa desse pivô que ela montou aqui no gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.